Senhores e senhoras deputadas, hoje estamos dando um passo importante na jornada para assegurar recursos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social. Acredito que esta comissão poderá promover um debate profundo sobre a importância do SUAS e sobre a crise do financiamento enfrentada pelo sistema. O Brasil encontra-se mergulhado em uma gravíssima crise econômica e social. A proporção de pessoas em situação de pobreza atingiu a triste marca de 34 milhões de brasileiros vivendo nessa condição. O desemprego atinge também 15 milhões de brasileiros. Segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, a renda média do brasileiro, incluindo informais e desempregados, atualmente está abaixo, 9,4% abaixo do final de 2019. O número é ainda mais sentido entre a metade mais pobre da população, cuja perda de renda chega a 21%. Em meio a esse contexto desolador, vemos a inflação correr ainda mais o poder de compra das famílias. A inflação de agosto chegou em 0,87%, segundo o IPCA, divulgado no dia 9. E é a maior taxa para o mês desde 2000. Em um ano, o índice já beira os 2 dígitos, com uma taxa de 9,68 nos últimos 12 meses. Em 12 meses, a gasolina acumulou uma alta de 39% e o diesel de 33%. O impacto sobre a população são mais graves, já que, embora o salário mínimo tenha tido reajuste de apenas 5,6% este ano, o gás de cozinha, por exemplo, já acumulou uma alta de 23%. Trata-se de um cenário econômico devastador em que a população mais pobre é a principal vítima. Neste contexto, senhora presidente, mais do que nunca, o Sistema Único de Assistência Social precisará assumir papel central na articulação e implementação das políticas de assistência social para o combate à pobreza e à exclusão social. O governo federal precisou recompor o orçamento do SUAS, que foi dilapidado ao longo dos anos. Precisa recompor e ampliar radicalmente os investimentos para o fortalecimento de toda essa rede de assistência. Mas, infelizmente, o SUAS não tem sido uma prioridade do governo federal. A prova disso é que na PELOA, enviada ao Congresso Nacional, havia a previsão de pouco mais de 1 bilhão para o SUAS, que após muita pressão sobre o relator do orçamento, conseguimos que fosse aumentada para este ano, este exercício, para 1,8 bilhão. Entretanto, até o presente momento, apenas 643 milhões foram executados. Ou seja, faltando 3 meses para encerrar o ano, pouco mais de 30% do orçamento sancionado foi pago. Para a PELOA de 2022, o orçamento do SUAS novamente já chegou com cifras reduzidas, prevendo apenas pouco mais de 1 bilhão de reais novamente. É por isso que a luta para que o SUAS tenha uma fonte permanente de financiamento deve estar no centro da agenda política. Não podemos mais aceitar que o funcionamento do SUAS esteja subordinado à boa vontade do governante de plantão. Por isso, gostaria de ressaltar que essa PEC é resultado da luta que travamos anos após ano pela recomposição do orçamento, presidente. Eu assumi, ainda na época do governo do presidente Temer, a partir de um diálogo que nós tivemos com todos aqueles que compõem o sistema de proteção social do nosso país, nós constituímos aqui a Frente Parlamentar em Defesa do SUAS. Isso foi fruto de um diálogo que nós tivemos com aqueles que fazem o Fórum de Secretários Estaduais de Assistência Social, o Conselho Nacional de Assistência Social, o Fórum dos Usuários, o Fórum dos Trabalhadores, o CONGEMAS, que é o Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social. Todos nos procuraram para que a gente pudesse construir aqui no ambiente da Câmara dos Deputados um espaço para que a gente pudesse dialogar, mobilizar as forças vivas aqui da Câmara, que tem compromisso com a pauta da proteção social, estabelecer um diálogo com o governo federal, mas, sobretudo, estabelecer um diálogo também com a própria sociedade. Eu acredito que a instalação dessa comissão, como eu disse no início, é um passo muito importante para que a gente possa consolidar esse diálogo. E, a partir dele, a gente aponte uma resposta definitiva e estruturante, que a gente não tenha que ficar, a cada ano, infelizmente a gente está vivenciando isso, tendo que estar fazendo uma mobilização aqui dentro do Congresso Nacional, no debate do orçamento, para que a gente preserve essa importante rede de proteção social. Muitas pessoas não conhecem a importância do Sistema Único de Assistência Social. Qual o papel que ele tem?
Infelizmente, a gente tem ainda o que a gente chama de uma invisibilidade desse grande sistema, que é o maior sistema de proteção social que nós temos no Brasil e na América Latina, que dialoga com aqueles que estão, por exemplo, hoje na situação de extrema pobreza, de miséria, 20 milhões de brasileiros, daqueles que estão referenciados no programa Bolsa Família. A gente vê agora que, neste exato momento, nós estamos discutindo um novo modelo de proteção social a partir de instalação de um novo programa, ou pelo menos de um redesenho de novo programa de Bolsa Família. Quem faz a gestão deste programa é o Sistema Único de Assistência Social. Nós precisamos garantir que aqueles que estão lá na ponta, sobretudo nos municípios, que estão nos CRAs, que estão nos CREAS, que estão nos centros de fortalecimento de vínculo, que fazem o atendimento à população vulnerável de rua, né, que referenciam aqueles que estão no Bolsa Família, eles tenham condições estáveis de trabalho. O SUAS é um processo e uma conquista da sociedade brasileira que vem lá da Constituição de 88, quando em 88 este Congresso Nacional reconheceu que a proteção social não é um favor, mas é um direito do cidadão. Isso está lá na Constituição há 24 anos. De lá para cá a gente teve evoluções do ponto de vista normativo. Nós tivemos a Lei Orgânica da Assistência Social que ratificou esse conceito e tivemos a instalação do SUAS. Infelizmente, essa crise que nós vivenciamos no Brasil nos últimos anos apontou que a gente precisa ainda garantir uma estabilidade para que o SUAS se transforme de forma definitiva numa política de Estado e não numa política de governo. Por isso que essa proposta foi apresentada. Ela, repito, ela é fruto de um diálogo com esse conjunto de forças. E ela vai dar apenas 1%, presidente. É 1% apenas de toda a receita corrente líquida da União. É suficiente para a gente garantir essa estabilidade e essa proteção social. Ela é fruto, repito, desse diálogo com aqueles que militam nesse espaço da proteção social. Eu quero aqui valorizar essa composição, inclusive, que foi apresentada pela Comissão Executiva. A composição, ela reflete a largueza dessa pauta. Ela não é uma proposta de governo ou de oposição, de direita ou de esquerda. Ela é uma proposta de todos que sabem que é importante proteger o cidadão neste momento.